Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Essa saudação é para os da casa, Fonte da Vida, Igreja Evangélica Pentecostal Fonte da Vida do Boqueirão. E também essa saudação é para aqueles que, porventura, não sejam da igreja, mas venham ver esse vídeo, venham ter contato com esse vídeo. Esse é o nosso culto dominical, nosso culto de louvor a Deus. Nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, assim gravando esse culto de casa, em função da atual situação aqui em Curitiba, referente ao Covid e à pandemia. O que somos? Somos cristãos, somos filhos de Deus. O que fazemos? Louvamos ao Senhor e confiamos na sua palavra. Quando? Sempre. A tempo e a fora de tempo. Então, para iniciar o culto, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 33, a partir do verso 11. Salmos, capítulo 33, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivo na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Fortifica o teu coração, alegre-se no Senhor, confie na sua palavra, lembre-se, os seus olhos estão sobre nós, Ele está vendo o que estamos passando e só dele pode vir salvação, só dele pode vir libertação. Confie em Deus, ore comigo nesse início de culto e deixe que o Senhor acalme o teu coração, deixe que o Senhor trabalhe na tua vida para que nós possamos não sucumbir diante dessa grande adversidade que está sobre todo mundo. Feche os olhos, ore comigo, por favor. Pai amado, nós te adoramos, Senhor, sempre e sempre. Te louvamos, te bendizemos e confiamos em ti, Senhor. Pai amado, eu quero te pedir que nesta noite, Senhor, o teu amor, o teu evangelho, a tua palavra, Senhor, alcance as vidas dos corações, Senhor. Que cada um, Senhor, que esteja na sua casa, Pai, onde esteja assistindo, Senhor, este culto, Pai, possa ter o seu coração fortalecido, restaurado, renovado, Pai Santo, a sua esperança, Pai Santo, a sua confiança renovada em Ti, Pai. Que esses momentos, Senhor, de louvor, de adoração a Ti, Senhor, sirvam também, Pai, para que as pessoas, que os Teus filhos, que aqueles que estão ouvindo, Senhor, este culto, Pai, possam, Senhor, lembrar que Tu estás velando por nós, Tu estás com os Teus olhos postos sobre nós, conforme a Tua palavra tem nos ensinado, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, restaura nossa fé, restaura, Senhor, nosso ânimo, Pai querido, e que, Senhor, todos possam lembrar que há um Deus poderoso, soberano, que quer nos salvar, que quer, Pai Santo, nos dar vitória, Pai Santo, que quer estar conosco. Sejam as palavras, Senhor, agradáveis a Ti, Senhor, nessa noite, querido Deus, e o louvor, Senhor, chegue até a Ti, Senhor. É a nossa oração, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado por esse culto. E continue sintonizado, continue assistindo a sequência do culto, que você vai ser grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Encher de nova vida.
viver, encher de nova vida todo dia. Quero ver as tuas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé, que eu possa crer e ver maravilha. Maravilha. Espírito de Deus, convide esse Espírito de Deus agora, renovar, que Ele possa estar renovando nosso viver, de nova vida todo dia. aleluia. As bênçãos que o Senhor agora. Santo, Santo Pai, nós entregamos, Senhor, esse louvor, Senhor, as nossas vidas a Ti. Aleluia. Vivifica-me, renova-me, Vem fortalecer o meu viver. aumenta a minha fé, que eu possa Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Pisaram uma tropa e Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. posso pisar uma tropa e Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece aleluia. Aleluia. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos
Boa noite a todos, paz seja convosco. É um momento especial, um momento agora de intercessão, um momento de oração, um momento de clamor, de busca, para eu e você que está no seu lar, na sua casa, num só pensamento, nós está levando as pessoas que necessitam de oração, aqueles que colocaram o seu nome, aqueles que não colocaram também, mas em pensamento. Nesse momento nós vamos estar levantando um clamor para que Deus venha nos guardar, nos proteger, eu e a sua casa, a sua família. Oremos nessa noite. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença nesse momento te agradecendo. Agradecendo por esse culto dominical, aonde nós ouvimos, Senhor, a abertura do culto, os louvores aqui entoados. Mas nesse momento especial, nós vamos estar levantando um clamor de busca, um clamor, Senhor, de misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Venha proteger as nossas famílias, venha proteger a cada um, Senhor. Deus maravilhoso, nessa noite nós te clamamos pelo teu nome, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aqueles coração abatido, angustiado, um momento, Senhor, que todo mundo está vivendo, num momento de tristeza. Deus maravilhoso, nessa noite, Senhor. Vai protegendo, vai guardando, coloca tuas mãos sobre eles, protegendo, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Também colocamos, Senhor, a família dos pastores, dos obreiros da tua casa, Senhor. Guarda suas famílias, Senhor. Vai de encontro a cada um, os membros, Senhor, da igreja do Boqueirão, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a eles, Senhor, levando a paz, a alegria, Senhor, e a saúde para eles, Senhor. Também, Senhor, que eles também colocaram alguns nomes, Senhor, nessa noite de intercessão, de clamor, Senhor, de busca, de proteção, de guarda sobre eles, sobre os seus amigos, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós clamamos teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tem guardado, Senhor, e logo, logo nós vamos estar reunidos, todos nós juntos, comemorando, Senhor, essa travessia dessa tempestade, desse mal que está assolando o mundo. Mas nós sabemos que o nosso Deus é protetor, nos guarda. Nós estamos nesse momento levantando um clamor, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Vai de encontro à equipe que está fazendo, Senhor, essa live também, Senhor. Deus maravilhoso, venha proteger a cada um, Senhor. Venha guardar os seus lares, a sua casa, Senhor. Também colocamos as nossas cidades, Senhor. Curitiba em tuas mãos, Paraná. Colocamos o Brasil em tuas mãos, Senhor. Colocamos, Senhor, o mundo em tuas mãos. O mundo, Senhor, nesse momento está, Senhor, passando um momento, Senhor, de tristeza, Senhor, de angústia. Mas o nosso Deus é poderoso. Por isso que nós estamos nessa noite clamando o teu nome. Guarda cada um. Nessa noite nós te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, boa noite. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus. A pandemia mesmo, com o lockdown aqui em Curitiba, não nos impediu de estarmos nessa noite levando a palavra de Deus a você, tendo a saudação dos irmãos e o louvor. Então vamos, sem delongas, meditar na palavra de Deus. Vamos diretamente lá em Esdras, no capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Os irmãos devem lembrar que há 2 semanas atrás nós já fizemos uma introdução nesse pequeno livro, mas que tem um tesouro muito grande relacionado com o ministério da vida de Esdras. Eu gostaria de falar para vocês inicialmente a respeito de um fato que aconteceu lá no campo de concentração em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial e durante o governo nazista. Naquele campo havia acadêmicos, eruditos, pessoas que tinham talento, né? Haviam estudado muito, e eles resolveram numa noite formar um tribunal legal e julgar Deus. Isso mesmo, julgar Deus. Eles achavam Deus culpado de ter lançado eles naquele inferno chamado Auschwitz, onde muitos, milhões morreram, nas câmaras de gás, alguns até de fome, doenças, enfim,
né? Poucos se salvaram daqueles campos de concentração. E eles chegam ao veredicto de que Deus é culpado. Eles culpam Deus, mas imediatamente depois do veredicto, eles se reúnem para as suas orações matinais. Eles continuam orando, continuam as suas preces dirigidas ao Deus. Quer dizer, eles julgaram Deus, mas continuam buscando a Deus. Esse nós podemos mostrar que é um testemunho de fé tremendo desse povo, porque enquanto eles passavam torturas e matanças, eles continuavam orando, mas por outro lado, achavam que Deus os havia abandonado. Algum momento da sua vida, você se sentiu só e achou que Deus o abandonou? Não? Você vai ficar maravilhado então em Esdras para ver o momento que Deus se lembrou do seu povo, apesar de nunca tê-lo abandonado. O povo de Israel, como nós vimos há 2 semanas atrás, ele foi levado cativo para a Babilônia, depois de um ciclo de pecado, de idolatria e de alerta dos profetas. O povo é tirado ali de Israel, levado para Babilônia, é assentado ali em terras da Babilônia, e durante 70 anos eles vão ficar ali lamuriando e refletindo sobre o porquê de tudo, por que eles não deram ouvidos aos profetas e à voz de Deus, mas Deus vai dar uma nova chance. No deserto desses 70 anos, eles têm a oportunidade de se encontrar novamente com Deus. Vamos relembrar, inclusive, que houveram profecias prevendo esses momentos. Uma delas é lá em Isaías, que fala sobre Ciro. Aproximadamente 200 anos do nascimento de Ciro, na instrumentalidade do profeta Isaías, diz assim, Isaías 44, 28, que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Joséfo, historiador judeu, muitas vezes nós citamos a Joséfo, ele diz que quando Ciro ouviu que essa profecia Isaías incluía seu nome, ele ficou tomado do desejo de cumprir a palavra do Senhor. Deus sabia o nome de Ciro muito antes dele nascer. A pergunta que eu te faço já nessa mensagem: você está disposto a obedecer a palavra desse Senhor, assim como fez o rei Ciro, que não conhecia a Deus? A segunda profecia está lá em Jeremias 25, 12, e que mostra que Deus não deixa o mal impune. Ele julga o pecado. Diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que preferi contra ela, tudo quando está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra as nações. Às vezes, irmãos, parece que Deus deixa o mal impune, mas no final ele julga o pecado. Cuidado, então. A terceira profecia também foi feita no livro de Jeremias. O plano de Deus para o seu povo geralmente envolve dificuldades, mas ele no fundo visa o nosso crescimento. Diz assim lá em Jeremias 29, do 10 ao 11, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os planos de Deus para o seu povo geralmente envolvem ou até mesmo exigem dificuldades, mas ele de fato busca o nosso crescimento. Os 70 anos do povo ali na Babilônia era para o crescimento e
retorno espiritual do povo. Deus dizia: eu tenho um plano para vocês. A quarta e última profecia do livro, que aparece nesse livro, se refere ao profeta Daniel, né? Lá na Babilônia. Ele que vai trazer a mensagem para o rei Belsazar na mesma noite em que é escrito na parede a condenação para o rei Belsazar, e naquela mesma noite os persas invadem e matam o rei e Babilônia cai na mesma noite. Um novo convertido poderia perguntar: por que estou aqui? A resposta é: Deus já sabia muito bem, muito tempo, por que e bem qual será o seu futuro. Na verdade, ele já esteve presente em seu futuro e voltou a conduzir até ele. Quando Daniel se refere ao ancião de dias, ele está falando de alguém que só Deus pode representar essa figura, e que os tempos, as estações não existem para ele. Tudo o que ele tem em suas mãos, ele volta ao passado e futuro como um livro, né? Num hino composto por Walter Chalmers Smith, diz assim: imortal, invisível, único Deus sábio, e luz inacessível, escondido de nossos olhos, o mais bendito, o mais glorioso, o ancião de dias, onipotente, vitorioso, louvamos o seu nome. Quando Deus começa algo, irmãos, Deus termina. Em Filipenses diz assim, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Portanto, tenha fé, exercite a fé e a paciência em dias em que nós não sabemos esperar, mas Deus está dando uma prova de que temos que esperar. Temos que esperar a vacina, temos que esperar a erradicação do vírus, temos que esperar. Esperança tem que estar acompanhado dessa fé. Com tudo isso, com todo esse contexto, irmãos, voltemos ao rei Ciro, que faz um anúncio ao povo, dizendo assim: quem entre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, né? Veja que ele transmite aqueles 3 milhões de exilados judeus a proclamação de que pudessem voltar. Esses 3 milhões de judeus ali estavam gerando riquezas para a Babilônia e passariam a gerar riquezas e impostos, uma vez que a Pérsia dominava e cobrava impostos, como era o costume dos povos submetidos a um poder maior. Mas ele abriu mão disso, abriu mão e deu carta branca para eles voltarem para Jerusalém e reedificassem a casa. Não é Ciro que está no controle, mas é Deus que está no controle. Agora Deus desperta o coração não somente de Ciro, que trabalhava em outros corações, mas vamos ver no verso do 5 ao 6 de Esdras, 1 do 5 ao 6. Então se levantaram as cabeças das famílias de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores, com objetos de prata, ouro, gado e coisas preciosas, afora tudo que se voluntariamente se deu. E o que se deu? O rei Ciro tirou os utensílios que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e devolveu. E era muita coisa, irmãos. Era ouro, era prata, né? Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro, entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Por que Ciro daria tanta riqueza assim? Porque Deus despertou o espírito do rei, como diz em Provérbios 2:11, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. Aqui está um rei pagão fazendo um cheque gordo, né? E dando na mão dos judeus e dizendo assim: voltem para a sua terra, reconstruam o seu templo. Isso também
foi um milagre. Deus não abandonou o navio, ele não deixou o seu povo sozinho. Talvez como aquela brincadeira que nós fazíamos quando criança de esconde-esconde, em que a gente se escondia e ficava contando lá até 10 e depois saía para procurar. Talvez Deus fez o mesmo, ele foi contando até chegar 70 anos, para libertar o seu povo. Nos 70 anos ele cumpriu a sua promessa. Lá nos 70, Deus falou, lá vou eu. E após o anúncio do rei Ciro, chegamos ao verso 67, para descobrir que menos de 50 mil judeus quiseram retornar à sua terra. É isso mesmo, dos 3 milhões que estavam lá, 50 mil. Por que será que isso aconteceu, irmãos? 50 mil falaram assim, eu quero voltar para Jerusalém. E o restante disse assim, eu prefiro ficar na Babilônia. Se você fosse fazer hoje talvez uma entrevista com algum dos israelitas que estava passeando ali na Babilônia, você dizia assim para ele, você crê em Deus? Eu creio. Você quer voltar para Israel e reconstruir o templo? Quero. Vamos retornar hoje? Ah, não, hoje não. Hoje não. Hoje eu prefiro a Babilônia. A igreja de hoje enfrenta problemas dessa natureza, irmãos. Deus diz em Tiago 1,8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A igreja sofre o sintônimo básico expressado das seguintes formas. Creio em Deus, mas prefiro a Babilônia. Creio em Deus, mas jamais arriscaria meu prestígio acadêmico para dizer isso. Creio em Deus, mas mentirei se for para não perder o contrato. Creio em Deus, mas não o buscarei, porque se eu buscar, não poderia ficar com todo o meu dinheiro para mim mesmo e minha família. Creio em Deus, mas continuarei com minha intimidade sexual com meu namorado para não perdê-lo. Creio em Deus, mas não mencionarei o cristianismo para que não perca os amigos. Creio em Deus, mas prefiro a Babilônia. Quantos estão preferindo a Babilônia hoje? Essa geração que preferiu a Babilônia estava nos seus 30, 40, 50 anos. Nasceram no cativeiro. E durante o exílio eles ouviam histórias sobre Jerusalém, sobre sua terra natal. Mas fracassaram em áreas de vital importância. A primeira área foi que transmitiram à geração seguinte sua linhagem familiar, mas se esqueceram da adoração dinâmica. A linhagem eles passaram, de que tribo pertenciam, os costumes, mas a adoração, a essência do coração, eles fracassaram. Precisamos de sacerdotes para oferecer sacrifícios, então temos que saber quem eles são. Cada tribo tem direito de saber exatamente onde moraremos e quando retornaremos. Todos sabemos sobre Jerusalém, conhecemos bem as histórias do agir de Deus. Um dia voltaremos, espere só, veja. Mas quando o dia que chegou, que é hoje, espera um pouco, hoje eu não quero voltar. Sair da minha zona de conforto e ir para um lugar onde é ruínas para reconstruir. Não quero isso para a minha vida. Enquanto os crentes dizem assim, viverão para Cristo, eu viverei para Cristo no meu trabalho, na minha oficina, na minha empresa, apesar do povo judeu ter mantido a sua identidade, eles perderam o propósito e uma geração inteira acabou ficando em Jerusalém. A segunda área que eles fracassaram foi que desassociaram o que criam de como viviam, ou seja, desassociaram crença de comportamento. Criam, sabiam, mas não viviam. E quantas pessoas hoje creem, mas não vivem? Bom, você estaria disposto a voltar e contribuir para que o desejo de Deus seja realizado? Poderia perguntar para um dos judeus naquela época. Ah, isso não. Eu prefiro crer em Deus, mas ficar aqui na Babilônia. Há uma pesquisa que revelou anos atrás
que entre crença e comportamento, apenas 32% dos cristãos criam que sua fé tinha a ver com a sua conduta. Os outros 68% diziam assim, não, eu creio, mas não tem nada a ver minha conduta em relação ao crer. Isso é estarrecedor, irmãos. Veja bem, as pessoas que, esses 68% são pessoas que estão enquadrados nessas declarações. É engraçado como servir a Deus por uma hora é algo demorado demais, mas um jogo de futebol passa muito rápido. É engraçado como algumas horas na igreja parece uma eternidade, mas como passa rápido quando você assiste um filme. É engraçado como uma nota de 20 parece muito dentro do gasofilácio da igreja, mas é pouco quando estamos no shopping. É engraçado como é difícil ler um capítulo da Bíblia, mas é fácil ler uma obra, um romance, uma obra de ficção. É engraçado como acreditamos no que ouvimos no jornal e no que aprendemos na sala de aula, na faculdade, mas como questionamos o que a Bíblia diz. É difícil nós encaixarmos um evento da igreja em nossa agenda, mas é muito fácil desmarcar qualquer outro compromisso para ir num evento da nossa vida pessoal. Tiago 4,17 diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Qual é a sua escolha hoje? Há um fato de anos atrás sobre dois rapazes que cantavam numa rádio cristã, dois barítonos, uma rádio cristã. E não demorou muito tempo para que a mídia os encontrasse e oferecesse um contrato de um bom retorno financeiro para que fossem cantar no meio secular. Um deles aceitou e assinou o contrato, o outro não. O que assinou o contrato, muito tempo depois, sumiu, desapareceu, ninguém mais sabia como ele era. Ele foi engolido pela própria mídia e pelos produtores. Enquanto o outro continuou cantando, escolheu continuar cantando músicas de louvor ao Senhor, músicas de evangelismo, pois ele passou a acompanhar Billy Graham. Viajou por 68 países e até o final da sua vida ele escolheu cantar para o Senhor. Seu nome é George Beverly Shea. Muito idoso, talvez já falecido, mas foi ele que compôs uma canção que diz assim, Jesus é melhor. Esse hino resume o objetivo da vida de um cristão, a decisão que essa pessoa tomou anos atrás de continuar servindo ao Senhor, aquilo que é bom, agradável e perfeito. Então ele escreveu essa música que muitos poderão cantar comigo nesse momento. Jesus é melhor sim que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Esses judeus com efeito cantaram por várias décadas, 1000 vezes prefiro o meu Deus. Mas quando chegou a hora de agir, eles mudaram a letra da música e cantaram 1000 vezes prefiro a Babilônia. Não sei você, mas como disse um autor, quero saber para onde Deus está indo para poder ir com ele. Pense no seguinte, o que Deus escolheu registrar para nós no decorrer deste pequeno livro de Esdras é a história daqueles que o seguiram, daqueles que cantaram claramente em voz bem alta, estou deixando para trás a velha Babilônia. 1000 vezes prefiro o meu Deus.
Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos encerrar nosso culto agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito nesta noite maravilhosa, aonde podemos sentir a presença do Senhor. E vamos falar com Deus neste instante agradecido. Feche teus olhos e eleve teu pensamento a Deus. Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, neste momento, quando estamos na Tua presença, queremos Te agradecer por este culto maravilhoso, ó Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito que tem falado conosco, tem nos sustentado nas Tuas mãos. A Tua palavra tem sido presente em nossos corações. Eu Te agradeço por tudo, Senhor, realizado e em nome de Jesus eu quero agradecer por aqueles que nos assistem e que estão sendo abençoados neste momento. Em nome de Jesus, amém.